Caros alunos, meu nome é Luan Oliveira, além de professor, sou advogado, especialista em História da Filosofia e Teoria do Direito e ministrarei a disciplina Introdução ao Direito neste curso. Nesta primeira aula, estudaremos a origem do direito e o direito constitucional, cujo conteúdo se encontra nos capítulos 1 a 8 da apostila de vocês. Para compreendermos melhor o que é o direito, é importante saber o significado e o que realmente se quer dizer quando se fala em Estado. Estudaremos alguns conceitos que podem tornar o estudo cansativo, mas são muito importantes para a compreensão da matéria. Então peço o esforço de vocês nessa parte inicial para que tenhamos um maior proveito do resto da matéria. A palavra Estado não serve para indicar apenas aquela divisão territorial de um país, como temos o Estado de Minas Gerais. A palavra também serve para indicar a organização de um povo localizado de uma maneira estável em um determinado território sob o comando de um único poder. Assim, compreender a forma de exercício do poder de um Estado é a chave para entender precisamente o que é o direito. Um Estado possui 4 elementos básicos. Povo. O conceito de povo como elemento integrante do Estado diz respeito ao vínculo jurídico-político que liga o indivíduo ao Estado, criando um complexo de direitos e obrigações recíprocas. Assim, povo não é somente um conjunto de pessoas, é um conjunto de pessoas ligadas a um Estado, possuindo direito e deveres em relação a ele. Território, que é o limite espacial dentro do qual o Estado exerce de modo efetivo e exclusivo o poder de império sobre pessoas e bens. Nenhum outro Estado possui poder para dar ordens e estabelecer leis que passem a valer em determinado território de um Estado. Ordenamento jurídico constitui-se no conjunto de normas, princípios e regras de direito que regulam as relações sociais desenvolvidas em um determinado Estado. Não é possível que exista um Estado que não tenha ordenamento jurídico. Em todo Estado, há que haver alguma forma de regramento, ainda que não seja escrito. Por exemplo, em determinado Estado, os costumes sobre a forma de decisão política estão tão presentes na cultura do povo que é desnecessária uma lei específica para estabelecer como são essas regras. Nesse caso, há um ordenamento jurídico, mesmo que não seja escrito. Governo. Governo, o órgão supremo de Estado, pelo qual este se manifesta e exerce o poder político, talvez o mais evidente dos conceitos. O conceito de cada um desses termos encontra-se na apostila de vocês. Esses elementos e o próprio conceito de Estado são importantes para entender os diferentes campos do direito e a razão de ser de cada um. Se um determinado agrupamento humano não possuir todos esses elementos, ele não pode ser chamado de Estado. Temos ainda que fazer a diferenciação entre forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. Vejam, como formas de Estado, nós temos o Estado unitário, que é aquele em que há um governo em apenas um território, sem divisões mais complexas. É como se fosse um país formado de apenas um Estado, como nós temos os nossos estados aqui no Brasil. Temos a federação, onde vários governos em vários territórios
com união soberana, ou seja, o sistema brasileiro, tanto que o Brasil é uma federação. Então, cada governador em cada estado, em cada unidade da federação, ele tem autonomia e ele tem os poderes próprios daquele estado, sem excluir os poderes que a União tem para representar não só a totalidade, como interferir em cada uma dessas subdivisões. E nós temos a Confederação, que é uma outra forma de Estado, que é muito pouco utilizada atualmente, onde vários governos soberanos atuam em vários territórios. Ela é uma divisão mais fragmentada, onde cada Estado ele vai ter uma independência muito maior. A Federação Brasileira possui as seguintes características. E aí nós compreendemos bastante com essas características a forma como o Brasil ele dá autonomia aos estados e a importância que cada estado tem no funcionamento do todo. Então, a repartição ou distribuição de competências inserida no texto constitucional. Então, todas as competências estão fixadas na Constituição, cada um sabe aquilo que pode e aquilo que não pode. B. Capacidade de auto-organização dos Estados-membros através de constituições próprias, ou seja, cada Estado-membro também possui a sua própria Constituição, onde regulamenta todos os seus poderes e competências. E C. Participação dos Estados-membros na formação da vontade nacional através do Senado Federal. Vejam que a composição do Senado Federal é diferente da Câmara dos Deputados no nosso país. E o Senado Federal, ele existe principalmente para proteger a nossa forma de Estado, que é a federação. Enquanto os deputados vão ter um maior número naqueles estados mais populosos, ou seja, a Câmara dos Deputados está diretamente ligada à população de um país, o Senado Federal ele vai ser constituído por 3 senadores de cada estado, cada unidade da federação. Então, como nós temos 27 unidades da federação, 26 estados e o Distrito Federal, 27 vezes 3, temos exatamente 81 senadores. E essa igualdade em número de representantes é que dá estabilidade e igual poder entre os estados e mantém o equilíbrio da federação, onde nenhum estado é mais importante do que o outro. Forma de governo. As formas de governo são destacadas por nós aqui apenas monarquia e república, ainda que haja alguma variação. Monarquia, governo de um só, e república, governo no interesse do povo. Vendo o nome oficial do Brasil, fica fácil descobrir a sua forma de governo, como também a sua forma de Estado, já que o Brasil tem o nome oficial de República Federativa do Brasil, ou seja, é uma república e uma federação. República não significa necessariamente que o povo vai governar diretamente, mas que o governo é feito em nome do povo. Ainda que haja um só governante, efetivamente, na realidade, ele está lá como um mandatário, como alguém que está exercendo o poder que, na verdade, pertence a outra pessoa. E essa outra pessoa, a quem pertence o poder, é o povo. E aí chegamos no sistema de governo. Como sistemas de governo, nós destacamos aqui o parlamentarismo e o presidencialismo. O regime parlamentarista tem como característica a divisão nítida entre a chefia de governo e a chefia de Estado, sendo exercidas tais funções por pessoas distintas. Já no regime presidencialista, as funções de chefe de Estado e chefe de governo são exercidas simultaneamente pelo presidente da República. Então, é fácil destacar quando temos um regime presidencialista e um regime
parlamentarista. No regime presidencialista, como no Brasil, a figura do presidente da República se destaca. Ele é o responsável não só por administrar internamente o país, definir onde o orçamento vai ser bem aplicado, como também representar internacionalmente o país. Já no regime parlamentarista, as funções de administração interna de um país, de controle orçamentário, de iniciativas governamentais, são dadas pelo que se chama de primeiro-ministro. E as funções de chefia de Estado, que são aquelas responsáveis pela representação internacional daquele determinado Estado. Essas são dadas geralmente por uma outra figura que, no exemplo mais clássico do Reino Unido, por exemplo, que é uma monarquia parlamentarista, se dá na figura do rei ou da rainha. No caso do Reino Unido, nós temos a rainha Elizabeth, e o primeiro-ministro que fica como chefe de governo. Então, em todas as representações internacionais, aquele que vai representar não é o primeiro-ministro, mas sim a rainha, nesse caso específico. Agora vejamos as teorias sobre a origem do Estado. Das teorias baseadas na observação histórica do desenvolvimento do Estado e do direito, distinguem-se duas vertentes, que vale destacar pela sua importância na evolução do pensamento sobre o Estado. De um lado, há o modelo de compreensão do Estado como uma construção artificial, de outro, como uma construção natural, como a natural evolução do estado de natureza. O primeiro parte de um homem absolutamente livre no mundo, ou seja, num estado de natureza, que abdica dessa liberdade em um determinado momento e passa a viver em sociedade. O segundo parte do homem como um animal político, conceitos de Aristóteles de Estagira, indicando o homem como um ser que trouxe em si sempre a condição de convivência política, ou seja, a necessidade de viver em sociedade. Para o filósofo Rousseau, por exemplo, o homem vivia absolutamente livre na natureza, sem quaisquer regras a limitá-lo, até que se uniu a outros para formar um Estado ou foi submetido ao poder de um Estado que se impôs. Já para outros filósofos, a exemplo de Aristóteles e Kant, o Estado não foi uma opção consciente num determinado estágio histórico, mas um passo intuitivo, natural e inevitável do progresso humano, o que nos indica que a política surge de costumes não escritos, que foram transmitidos entre gerações sucessivas com uma origem que se perde pelo passado remoto. Perguntar-se-á até mesmo se, enquanto vivência animal, em sua fase mais primitiva, o homem já não traria instintos de sobrevivência através de comunidades, assim como as abelhas ou as formigas, o que nos leva a outras ciências que não cabe estudar agora. Importante guardar essas duas formas de ver o surgimento da organização humana, aquela do animal político e aquela que parte do estado de natureza, para, em um momento específico, criar o Estado. Na sociedade grega e romana antiga, que influenciaram toda a forma de vida e o direito no Ocidente, é importante verificar a diferenciação feita entre esfera pública e esfera privada, bem estabelecida no capítulo 3 da apostila. Tal visualização é importante para entender como foi possível um regime democrático há tanto tempo atrás. A democracia, palavra de origem grega, formada por demos, que significa povo, e kratos, que significa poder, surge a partir do momento em que pessoas passam a criar
mecanismos de tomada de decisões sobre determinado grupo a que pertencem, tendo como iguais os membros desse grupo. Dado o instinto gregário da espécie humana, a democracia deve ter surgido nos tempos mais longínquos da antiguidade, sempre em pequenos grupos onde houvessem mecanismos de tomada de decisões coletivas por meio da participação de muitos membros. Todavia, é apenas na Grécia dos séculos 6 ao 4 a.C. que será possível observar com maior propriedade o funcionamento de um Estado assim baseado. Mário Curtis Giordani identifica na geografia grega um dos motivos pelos quais emergiu esta influente sociedade durante a antiguidade. Segundo o autor, o clima, os recursos naturais, o relevo e a pluralidade de ilhas induziram os gregos a uma vida ao ar livre, contemplativa e organizada em pequenas comunidades. Especificamente em Atenas, imperava a igualdade política e a liberdade sobre vasta faixa da população. Mas não era nada como a forma atual da democracia no mundo. Na Grécia Antiga, a igualdade se dava entre os cidadãos, que mesmo nos períodos de maior amplitude de direitos, se limitava apenas aos homens livres. Assim, nas suas relações com os outros homens livres, havia total igualdade e um espaço livre para discussão política. A esta esfera de atuação do homem se dava o nome de polis, onde eram decididos os rumos da cidade. Já no interior do seu lar, na sua relação com a sua mulher, filhos e escravos, o homem era o senhor absoluto. Ou seja, na oikia, na sua casa, não havia uma igualdade nas relações entre as pessoas. Essa diferença básica não permite uma comparação da democracia grega com as democracias atuais, onde a igualdade de direitos é estendida à quase totalidade da população. No curso da história, um outro fenômeno surgiu com o desenvolvimento do Estado, o constitucionalismo. O constitucionalismo é um movimento que visa implementar a organização do Estado e limitação do poder estatal através de constituições. Se todo Estado deve possuir uma forma de exercício desse poder, as constituições são as limitações e regras necessárias para que o exercício desse poder alcance os objetivos desse Estado. A Constituição é superior às leis e demais normas produzidas por um Estado, não podendo ser contrariada sob qualquer argumento. Assim, na Constituição estão estabelecidos os caminhos e motivações de um Estado que perdurarão durante a sua existência. Finalizando essa parte introdutória, resta falar sobre o conceito de direito. O que se quer dizer mesmo quando se fala a palavra direito? Bem, quando se fala no conceito preciso de direito, tem-se três sentidos básicos, três ideias básicas a que se quer falar. O sentido objetivo, o subjetivo e o idealista. O sentido objetivo refere-se às leis, decretos, regulamentos e todo o conjunto de normas produzidas concretamente para a regulação da vida em sociedade. O sentido subjetivo refere-se à expectativa individual que alguém tem em obter algo do governo ou de outra pessoa por ter realizado determinada conduta, como o direito ao salário para aquele que trabalha. No sentido idealista, é utilizada com sentido parecido com a palavra justiça, como quando se fala que enganar outra pessoa não é direito, ou seja, não é justo, não é correto. Estudaremos agora direito constitucional. Como está na apostila de vocês, o direito constitucional
é um ramo fundamental da ciência jurídica e tem por função a exposição, interpretação e sistematização dos princípios e normas fundamentais de um determinado Estado, expressos na Constituição Federal. Ressalte-se que a atual Constituição brasileira inovou ao elevar o Brasil à condição de Estado democrático de direito. O que importou na escolha pelo Constituinte, por quem fez a Constituição, de valores fundamentais como a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político. Importante observar ainda a previsão expressa da participação popular na tomada das decisões políticas, contida no parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Além disso, a Constituição estabelece 5 fundamentos do Estado brasileiro, que são a soberania. A soberania indica que o Estado brasileiro, e apenas ele, é a autoridade máxima do Estado. Tem, então, 2 sentidos. O primeiro sentido é o interno. Dentro do Estado, não há autoridade superior ao governante, ao representante e àquela pessoa responsável pela tomada de decisões dentro do Estado. Todos que estão no Estado se submetem à soberania, à autoridade que é feita pelo Estado e aos seus atos. E o outro sentido da soberania é no plano externo, no plano internacional. Esse segundo sentido quer dizer que, entre diversos estados, não há nenhuma hierarquia, não há nenhuma superioridade. Ou seja, todos os estados se relacionam entre si numa posição de igualdade. Nenhum estado pode ter poder para interferir sobre o outro estado. Então, entre diferentes estados, a soberania quer dizer que não haverá interferências de outros estados nesse determinado estado. O outro fundamento do Estado brasileiro é a cidadania. A cidadania, ela é a participação efetiva dos membros do corpo político daquele determinado estado na tomada de decisões do estado. Então, a cidadania é a participação efetiva nessa tomada de decisões que se faz principalmente através do voto. Mas o voto não é a única forma de ser cidadão. A contribuição para a sua sociedade, através de instituições, através do esforço, do trabalho, das sugestões, da participação dentro de instituições públicas para que elas melhorem, se aperfeiçoem, a entrada na justiça através até mesmo de processos judiciais para corrigir as falhas e desvios que o governo tem, também são formas de cidadania. E isso é especialmente protegido na nossa Constituição e é elencado como um fundamento do Estado brasileiro. O terceiro fundamento é a dignidade da pessoa humana. Esse terceiro fundamento visa a proteger toda e qualquer pessoa pelo simples fato de ela ser uma pessoa, tanto que cria esse termo redundante, pessoa humana. O objetivo deste princípio, desse fundamento do Estado brasileiro, é evitar violações dos direitos humanos, é evitar que, pelo poder aquisitivo, pelo nascimento, pela condição específica de vida, seja ela qual for de qualquer pessoa, essa pessoa terá menos direitos ou menos dignidade, será menos respeitada ou terá
uma proteção jurídica inferior que as outras. Ela visa dar um tratamento digno a toda pessoa, seja ela qual for. O quarto fundamento, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Esse quarto fundamento coloca o Brasil dentro da ordem econômica como um país capitalista. Os valores sociais do trabalho dizem que o Brasil vai valorizar o trabalho, vai valorizar o trabalhador e entende que o trabalho possui uma função, um valor social de trazer equilíbrio e valores positivos à convivência na sociedade. E, ao lado dos valores sociais do trabalho, nós temos a livre iniciativa, que é uma proteção específica do Estado brasileiro para que toda pessoa que queira fazer alguma atividade econômica, montar um negócio, ter uma ideia e passar a desenvolver uma atividade produtiva, ela tenha liberdade para fazê-lo, não seja limitada pelo Estado. Então, o Estado tem como fundamento dar liberdade para que cada pessoa tome essas iniciativas econômicas. O quinto fundamento do Estado brasileiro é o pluralismo político, que indica justamente que o Brasil não limitará as iniciativas ideológicas e políticas dentro do Estado, permitindo as mais variadas formas de manifestação política, seja através de partidos políticos ou mesmo manifestações ideológicas desvinculadas. Além dos fundamentos do Estado brasileiro, alguns direitos são de importância mais elevada e estão estabelecidos na Constituição, fazendo parte do conjunto que chamamos de direitos e garantias fundamentais. Quando estes direitos não se referem a algo mais concreto, sendo na realidade ideais e valores especialmente protegidos pela Constituição, damos o nome de princípios constitucionais. Do contrário, damos o nome de regras de direitos. Os direitos e garantias fundamentais surgiram como regras para limitar o poder estatal, podendo ser exigidas omissões dos poderes públicos de forma a evitar ingerências abusivas na esfera individual. Nem mesmo a lei pode violar os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição. Os direitos e garantias fundamentais têm algumas características. Imprescritibilidade significa que, passe o tempo que passar, esses direitos nunca vencem, nunca são perdidos pelo passar do tempo. Inalienabilidade significa que eles não podem ser negociados, vendidos ou repartidos. Irrenunciabilidade significa que não se pode renunciar a esses direitos, não se pode abrir mão deles, não se pode simplesmente escolher não tê-los. Inviolabilidade significa que eles não podem ser violados, eles não podem ser ultrapassados até mesmo pelo Estado. Universalidade significa que eles pertencem a todas as pessoas, independentemente de barreiras de qualquer tipo. Efetividade, ou seja, não precisam de outras normas para que tenham efeito e sejam observados na prática. E interdependência e complementariedade, que significa que nenhum direito fundamental se observa de maneira isolada, mas cada um tem que ser observado juntamente com os demais direitos, de forma que cada um complementa o outro. Nossa apostila traz alguns desses direitos e garantias fundamentais, que passaremos a analisar. Direito à vida. O direito à vida é um dos direitos mais básicos do Estado brasileiro, que visa proteger a vida humana, a valorizar a dignidade
e a própria existência da vida, tanto que protege especialmente até mesmo as pessoas antes do nascimento, quando ainda estão sendo gestadas, e dá uma proteção especial no que se refere a direitos humanos, à proibição da tortura e à preservação de uma vida efetivamente digna. Tanto que o cerne dos direitos e garantias fundamentais já foi colocado como o direito de livremente buscar a felicidade, ou seja, de buscar uma vida realizada, uma vida plena. Princípio da igualdade. O artigo 5º da Constituição já se inicia falando da igualdade nos seguintes termos: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante observar que a igualdade que se fala é a igualdade jurídica, ou seja, a lei vai garantir um tratamento semelhante às pessoas. Não é uma afirmação de que as pessoas são literalmente iguais. Muito pelo contrário, a lei toma toda a desigualdade que as pessoas apresentam entre si e se propõe a harmonizá-las. Assim, é que é muito importante que vocês compreendam que tratar as pessoas diferentes de maneira desigual também é uma aplicação do princípio da igualdade, nesse sentido de harmonizar as pessoas juridicamente. O princípio da igualdade significa tratar de maneira igual os iguais e tratar de maneira desigual os desiguais. Assim, as leis que prevêem um tratamento prioritário aos idosos, deficientes, gestantes ou crianças estão, na verdade, cumprindo o princípio da igualdade e não descumprindo. O interesse da Constituição é construir uma sociedade igualitária, onde, se for necessário, dar um tratamento diferenciado para pessoas que têm alguma limitação para a participação na sociedade. Esse tratamento diferenciado estará a serviço da construção dessa igualdade jurídica. Igualdade entre homens e mulheres, da mesma forma como falamos da igualdade geral, quando se fala em igualdade de gêneros, temos que compreender que, historicamente, as mulheres sempre tiveram menos direitos que os homens, e tal questão se reflete no mundo de hoje, o que exige diversas iniciativas da lei para que haja uma proteção jurídica especial para a mulher. Dessa forma, a discriminação pela lei só será possível como forma de atenuar os desníveis porventura existentes. Princípio da legalidade. A Constituição determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Assim, nenhuma autoridade do país poderá obrigar ninguém a fazer qualquer coisa que seja, se não houver antes uma lei que obedeça a todo o procedimento previsto na Constituição. Não se considera lei uma portaria de uma instituição pública. Não se considera lei uma resolução de qualquer órgão que seja, ainda que seja da Prefeitura, ou da Câmara dos Vereadores, ou mesmo da Presidência da República. O princípio da legalidade possui dois significados diferentes. Um para as pessoas comuns e outro para a administração pública, o que estudaremos mais a fundo na próxima aula. Para as pessoas em geral, significa que tudo que não é proibido é permitido. Ou seja, se não houver uma lei que proíba determinada conduta, ela é permitida. O outro sentido é que, para os órgãos públicos, só é permitido fazer aquilo que a lei prevê. Se não houver uma lei autorizando determinada autoridade a fazer qualquer coisa que seja,
ela não poderá fazer tal coisa. Outro direito fundamental, concebido pela Constituição, no artigo 5º da Constituição Federal, foi a previsão de que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, bem como que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. A proibição da tortura tem grande destaque e proteção na Constituição, principalmente porque a atual Constituição foi feita após o regime militar, quando muitos daqueles eleitos para fazer a Constituição sofreram perseguições e torturas pelo então regime ditatorial. Pelo mesmo motivo, a Constituição é sensível à próxima garantia constitucional que estudaremos, a liberdade de pensamento, direito de resposta e responsabilidade por dano material, moral ou à imagem. Essas garantias de liberdade de pensamento não são absolutas, de forma que, se essa manifestação resultar em declarações falsas de que outra pessoa cometeu crime, o que chamamos de calúnia, ou falsamente indicarem fato prejudicial à reputação dessa pessoa, quando poderá ser chamado de difamação, ou mesmo ofenderem a dignidade da pessoa, quando chamaremos de injúria, todas essas manifestações são consideradas crimes e ensejam a condenação da pessoa que pratica tais atos. Além disso, a pessoa que se manifesta através de mentiras pode ser condenada a indenizar os prejudicados pelos danos à sua imagem ou mesmo por eventuais prejuízos financeiros, assegurando-se o direito de o ofendido se manifestar pelo mesmo meio e pelo mesmo tempo, defendendo-se da ofensa praticada. A Constituição protege também a liberdade de consciência e a liberdade religiosa, bem como a plena proteção à liberdade de culto, proibindo que alguém seja privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa. No que se refere à liberdade de expressão da atividade intelectual, artística e científica, serve o que já comentamos sobre a liberdade de pensamento, só restando a observação de que é possível a regulamentação das diversões e espetáculos, classificando-os por faixas etárias, a que não se recomendem, bem como definir locais e horários a que sejam inadequados, como temos as classificações das faixas etárias de recomendação em filmes e programas de TV. A Constituição também assegura que ninguém terá invadido sua intimidade, sua vida privada, sua honra e imagem. O interesse da Constituição é garantir que as pessoas gozem de ampla liberdade em suas decisões e convicções íntimas, permitindo que cada um busque livremente a sua própria felicidade, sem interferências externas que lhe imponham ou lhe pressionem a qualquer coisa que seja. Essa garantia segue juntamente com a inviolabilidade do domicílio. Esse importante direito garante que ninguém poderá entrar na casa de outra pessoa sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Em qualquer outra hipótese, é proibido a invasão de domicílio, prática que constitui crime e permite, inclusive, o moderado e razoável uso da força para sua proteção. A inviolabilidade do domicílio também se aplica aos interiores de estabelecimentos comerciais não abertos ao público. Por exemplo,
Se policiais sem mandado judicial quiserem fazer buscas por determinada loja, só poderão realizá-las nas áreas onde é permitida a livre circulação de pessoas, podendo a sua entrada, sem mandado, ser proibida pelo responsável pelo estabelecimento. Mas essa proibição é apenas naquelas salas particulares da administração, onde se guardam arquivos da empresa e etc. Tudo no sentido de proteger a intimidade da empresa. A seguir, temos uma série de garantias de natureza processual, ou seja, se referem à instauração ou condução de processos judiciais no país. Sobre esses eu vou explicá-los rapidamente, já que não é o foco do nosso curso. Então temos a apreciação de lesão ou ameaça de direito pelo Poder Judiciário. Essa garantia constitucional quer dizer que o Judiciário é obrigado a apreciar toda lesão ou ameaça a direito. Ele não pode simplesmente deixar de apreciar, deixar de dar uma resposta. Uma vez que se apresenta uma lesão, uma questão ao Judiciário, ele é obrigado a dar uma resposta sobre aquilo. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O direito adquirido é aquele direito para o qual já se cumpriram todos os requisitos. Quando se cumpre todos os requisitos para um determinado direito, esse direito passa a ser especialmente protegido. A lei que preveu esses requisitos, ela passa a blindar esse direito e a Constituição garante que esse direito não será mais afastado da pessoa, o que se chama de direito adquirido. O ato jurídico perfeito, que também é protegido pela Constituição, é aquele direito, aquele exercício jurídico que já produziu efeitos, que já gerou consequências na vida e que não é possível mais voltar atrás. Então, a Constituição também prevê uma proteção especial para o ato jurídico perfeito e para a coisa julgada. Coisa julgada é aquela decisão judicial sobre a qual não cabe mais recurso. Uma vez que se cai nessa situação, não é possível mais alterar o teor daquela decisão. Temos também o princípio do juiz natural, que significa que não haverá um juiz específico designado para cada caso. Os juízes responsáveis pelo julgamento das questões levadas ao judiciário serão escolhidos previamente, já estabelecidos segundo uma regra prévia. Não é possível escolha de juiz para determinado caso. Uma vez que se procura a justiça, o juiz sorteado, geralmente, vai ser o juiz cujas regras prévias já determinaram que ele seria o responsável por aquele tipo de ação judicial. Então, não é possível escolher o juiz. O juiz ele se dá por regras prévias. É o princípio do juiz natural. Institui também a Constituição o Tribunal do Júri. É a garantia de que todos aqueles crimes dolosos contra a vida, no que se inclui o homicídio, serão julgados por pares. Ou seja, não é um juiz, não é uma pessoa que foi formada especificamente para o julgamento técnico que fará o julgamento daquele caso, mas um conjunto de jurados, pessoas do meio social, das mais variadas formações ou sem alguma formação, que são partes da sociedade, serão sorteados para formar o júri, e esse júri, esse conjunto de 7 pessoas aleatórias, vai ser responsável por julgar esse determinado crime. O Brasil também se compromete com a extradição, ou seja, caso algum estrangeiro cometa um crime no Brasil, o Brasil diplomaticamente entrará em contato com o país de origem daquela pessoa e, após acordos mútuos, enviará essa pessoa para cumprir pena no seu país de origem.
O devido processo legal também é uma garantia e, juntamente com o contraditório e a ampla defesa, formam um conjunto de proteções nos processos judiciais de que toda pessoa tem direito de se defender, de amplamente utilizar os meios possíveis de prova para fazer a sua defesa. Também terá direito ao contraditório, ou seja, a defender-se de todas as acusações lançadas. Sem esses direitos de apresentar defesa, de produzir as provas necessárias, nenhum processo pode ser considerado compatível com a Constituição. O Brasil proíbe a utilização também de provas ilícitas, ou seja, toda prova que é obtida por meios ilícitos, como grampos telefônicos, sem autorização judicial, elas não podem servir para condenar qualquer pessoa, não pode servir de provas para incriminar ou mesmo para se buscar indenizações contra qualquer pessoa. O princípio da presunção de inocência, que diz que toda pessoa, até prova em contrário, se considerará inocente, e a proibição de prisão civil. Essa proibição de prisão civil é uma garantia do direito civil referente às dívidas. No Brasil, ninguém é preso por dívida. Você pode ter a maior dívida do mundo, você não vai ser preso por causa dela. Mas esse princípio, essa garantia, tem uma exceção, que é a dívida de alimentos aos filhos menores. Caso a pessoa seja condenada ao pagamento de pensão alimentícia e ela não quite no prazo estabelecido, ela pode ser presa pelo não cumprimento, pelo não pagamento dessa dívida. Essa é a única exceção no Brasil, a possibilidade de prisão civil, ou seja, prisão por uma dívida de natureza civil. Todas as outras prisões devem ter origem numa questão penal, ou seja, no cometimento de um crime. Existem ainda outros direitos e princípios constitucionais, mas, para fins do nosso curso, selecionamos apenas estes. Todos os direitos e garantias fundamentais formam um conjunto de aplicação simultânea, ou seja, nas situações da vida não haverá uma aplicação de um ou de outro, mas todos serão aplicados ao mesmo tempo da melhor forma para que nenhum seja esquecido, sendo que em cada situação uma dessas garantias terá destaque e preponderância. Para finalizar nossa aula, proponho a vocês que discutam alguns casos especiais e tentem identificar qual direito ou princípio ou mesmo qual fundamento do Estado brasileiro está envolvido em cada caso. E aqui temos os casos para discussão. O primeiro, no ano de 2015, o STF, o Supremo Tribunal Federal, declarou a desnecessidade de autorização prévia para a publicação de biografias. Qual ou quais os direitos fundamentais envolvidos nessa questão? E aí, além dessa questão, nós temos outras baseadas em decisões recentes, questões que estão sendo discutidas e de grande importância na nossa vida. O professor de vocês presencial vai auxiliá-los nessas discussões e eu espero que ela seja proveitosa e ajude vocês a terem um melhor aproveitamento do nosso estudo de hoje. Espero que tenham todos ótimos estudos e fico à disposição de todos no nosso ambiente virtual. Até a próxima aula.